brevemente o que é o orçamento secreto para quem esqueceu ou para quem nunca se deu conta exatamente de como ele funciona. O Brasil tem uma parada chamada orçamento, ok? Esse negócio tem que ser aprovado todos os anos. Para quem não sabe, se o Brasil hoje faturasse, entre aspas, né, R$ 100 para poder gastar, vocês sabem que, tipo, sei lá, 97% disso, 98% disso já está comprometido, né? Existem as despesas obrigatórias e existem a nossa dívida pública, né, que precisa ser paga, né, com juros. Então, a margem de manobra dos governos eleitos no uso do dinheiro é muito baixa. E esse dinheiro é dividido, grossíssimo modo, tá, gente? De uma maneira muito simplificada aqui pra gente seguir a conversa. Ele é dividido por áreas. E essas áreas também é dividido pelos poderes. Então, quem vai gastar o dinheiro, né? Então, o executivo, no caso o governo Bolsonaro, tinha um X de dinheiro para gastar e o legislativo tinha outro X de dinheiro para gastar, ok? No legislativo, ou seja, Câmara e Senado, existem regras para esse dinheiro. O dinheiro é distribuído, as verbas, como se chama, né? É a linguagem burocrática, né? Dinheiro, né? O dinheiro é distribuído para os deputados e senadores para que eles invistam esse dinheiro nos seus locais de origem. Isso é a lógica do federalismo, digamos assim, né? Somos uma república federativa. Então, o deputado lá de Santa Catarina, que foi eleito, ele vai para Brasília, ele tenta o tempo todo conseguir verbas para o seu estado, mais especificamente, inclusive para a sua região, né? Então, se o cara foi eleito lá no litoral, dificilmente ele vai conseguir verbas para o oeste catarinense, que fica na fronteira com a Argentina, né? Porque ele vai tentar, inclusive, agradar a sua base eleitoral para tentar uma eventual reeleição, ok? Muito bem. Estamos ainda dentro do jogo democrático, tudo certo? Então, esse deputado, pode ter, inclusive, escritórios regionais. Então, o cara é deputado federal, ele trabalha em Brasília, mas ele tem um escritório regional lá em Blumenau, em Joinville, em Florianópolis, em Tubarão, sei lá onde ele tem o seu escritório regional. Essas pessoas, em tese, estamos aqui tudo falando em tese e não contando com as maracutaias, tá bom? Estamos falando de práticas republicanas, né? Legais, aceitas. Essa pessoa, em tese, tem o seu escritório. As pessoas do seu escritório identificam as lacunas regionais, então precisa de um ginásio de esportes, precisa arrumar uma rodovia, precisa melhorar o posto de saúde, precisa de casas populares, enfim, identifica. E este deputado vai batalhar por verbas para levar para sua região para conseguir construir as casas populares, tapar o buraco da rodovia, melhorar a UPA, né? Aquela coisa toda. Muito bem. Só que essas verbas, nós sabemos quem são os deputados que estão levando e para onde estão levando e como estão sendo usadas. Digamos, as verbas tradicionais, tá? Eu estou simplificando a linguagem aqui para a gente deixar a conversa mais fluida, né? Qual o problema do orçamento secreto? O orçamento secreto é um bolo de dinheiro que está nas mãos da presidência da Câmara e do Senado, né? Do relator, do presidente ali, né? Vamos falar, grosso modo, do Arthur Lira, né? Como gostamos de falar, né? Então tá na mão do Arthur Lira. Eu não gosto muito dessas pessoalizações, mas nesse fato é isso, tá? E aí o que acontece? Principalmente no governo Bolsonaro agora, a base aliada se reúne e vai lá para Arthur Lira e fala, ó, desse bolo que você tem aí, me dá um pedacinho para mim aqui que eu quero fazer tal coisa com esse dinheiro. Muito bem, o Arthur Lira fala, pega esse pedacinho para você, leva para onde você quiser. Qual o problema disso? Esse trâmite todo é secreto. Por isso que o orçamento é secreto. Nós não sabemos, nós, sociedade civil, que pagamos esse orçamento. Esse orçamento, esse dinheiro é nosso. Nós, que somos os donos do dinheiro, não sabemos quais são as bases técnicas para os investimentos, ou seja, o deputado vai lá e fala, eu quero 15 milhões para levar para Tubarão, né? E tô falando Tubarão, poderia ser Criciúma, poderia ser Sobral, poderia ser qualquer coisa, Sorriso, Sinop, não interessa, qualquer cidade. Cidade X, né? Ele pega 15 milhões e leva lá para a cidade X. Nós não sabemos qual foi a base técnica de decisão do investimento desse governo. Então nós não sabemos se estão construindo um outro ginásio de esportes numa cidade de 20 mil habitantes e não tem necessidade disso, por exemplo. E não sabemos se essa cidade tem necessidade, essa cidade, por exemplo, não tem necessidade de saneamento básico, casas populares, né? Melhorar a logística, sei lá, eu que é da farmácia popular. Sei lá, tô fazendo, né? Tô pensando alto aqui. Não sabemos sequer quem são os deputados que estão levando esse dinheiro. Porque no momento em que esse dinheiro, esse carimbo, ele sai lá no Diário Oficial, você não sabe o nome do deputado.
Você não sabe quem pleiteou esse dinheiro? E qual o grande problema disso? O problema é que, ao não saber, a gente fica no escuro. E esses caras podem usar dinheiro quase como eles bem entenderem. Essa é a base do orçamento secreto. Basicamente, criou-se um orçamento clandestino dentro do legislativo. E, para além disso, o orçamento secreto ainda come dinheiro do executivo. Há uma outra parte do orçamento secreto, as tais das emendas do relator, né? Pode haver, inclusive, houve, né? Negociações em ministérios que funcionam com a mesma lógica. O dinheiro está na mão do ministério, ou seja, está na mão do executivo. Não é um dinheiro do legislativo, é um dinheiro da Câmara, neste segundo caso, né? Mas a Câmara negocia com o executivo que uma parte daquele dinheiro será cedido aos deputados. Isso também é parte do orçamento secreto. Então, o executivo, o Ministério da Integração, não sei o quê, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, tem o seu dinheiro lá, por exemplo, para fazer investimentos com bases técnicas, com estudo de necessidade, de custo, pregão, etc, 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 etc. Ele passa a não ser mais dono da integralidade desse dinheiro, porque esse dinheiro clandestinamente é operado pelos deputados e senadores. E de maneira secreta, obscura, é levado para regiões do Brasil para fazer sabe-se lá o quê. E aí você abre a porta para esse dinheiro que vai lá para a cidadezinha X, vai parar na mão da construtora Y, que é amigo do cara, vai parar na mão da igreja não sei o quê, que vai montar lá um centro de recuperação de adictos, vai parar na mão da ONG da primeira-dama local, da prefeiturazinha X, que tem uma ONG para distribuir alimentos para os necessitados. Aí você abre a porta. Isso já foi amplamente documentado pela imprensa. Esse escândalo começou a ser desvelado este ano, no ano passado, na verdade, pelo jornal Estado de São Paulo, pelos repórteres do jornal Estado de São Paulo, e já foi amplamente divulgado. Isso agora está sendo discutido pelo STF. Não há expectativa que deve acabar esse ano, até porque o STF só tem mais 2 sessões, hoje e eu acho que uma na próxima semana, né? Aí acabou o ano do STF. E ainda há a possibilidade do tal pedido de vistas, né? Então, começa essa discussão hoje, vai ter uma votação. Pelo que eu andei lendo na imprensa, algumas pessoas já apuraram, entre elas a Miriam Leitão apurou, publicou no Globo hoje dizendo o seguinte: minhas fontes disseram que já há maioria no Supremo para considerar o orçamento secreto inconstitucional. O tema não é o primeiro item da pauta, então é possível que hoje seja apenas o começo do julgamento. E na semana que vem tem apenas 2 dias de sessão. Então tem hoje e semana que vem tem 2, 14 e 15. Eu errei quando falei antes. 3 dias e não 2. E aí depois tem recesso. Se ninguém pedir vistas, o que pode acontecer, o orçamento secreto será considerado inconstitucional. Isso segundo a Miriam Leitão. Tá? Ponto. Mas no Congresso já há propostas para tentar mantê-lo com mais transparência, mas com a mesma apropriação dos recursos que deveriam estar nas mãos do Executivo. Tá? Então, o Congresso já está se mexendo, enquanto esse Congresso ainda está de pé, né? Porque esse Congresso está acabando, né? Essa legislatura está acabando, né? Então, sobre o orçamento secreto é isso. O STF começa a discutir isso hoje. Talvez dê tempo de uma contraofensiva da Câmara. De todo modo, como sóis acontecer no Brasil, talvez chegue-se a um meio termo, o clássico meio termo que não agrada a ninguém, né? Talvez o orçamento secreto seja legalizado com transparência, tá? Então, o legislativo, a barreira que existia, né, mais clássica do dinheiro do legislativo, do executivo, ela tende a se tornar mais porosa, ou seja, os deputados ainda vão poder ficar comendo verbas do executivo, mas de modo legal, porque vai ser legalizado, igual a pedalada fiscal, né? Antes era ilegal, daí caiu a Dilma, daí no governo Temer legalizaram as pedaladas, né? Você sempre pode legalizar um crime, né? É moleza fazer isso, né? Sempre dá tempo de legalizar um crime, depende de quem está cometendo, né? E aí isso passaria a ter transparência, ou seja, a gente teria acesso aos trâmites. Por que 13, 15 milhões foram para a prefeitura de Cabidinho do Sul para fazer um ginásio estadual? Por quê? Um ginásio municipal, um ginásio de esporte. Por quê esse dinheiro foi para lá? Quem decidiu que precisava fazer esse ginásio? Com base em quais estudos? Com base em qual demanda? Como que esse dinheiro foi para lá? Foi parar na mão de quem? Qual foi o deputado que pediu esse orçamento? Isso a gente não sabe hoje porque o orçamento é secreto, né? Então, vamos ficar de olho no que acontece no STF.